Queridas amigas, queridos amigos, retomando, nós dedicamos uma atenção especial para o primeiro sinal. As bodas de Caná, como dissemos, revela o objetivo final, a comunhão com Deus. Eu acho esse tema muito importante. Eu acredito que o dia que nós chegarmos ao mundo celeste, nós vamos perceber uma coisa muito forte. Deus sempre esteve ao nosso lado. Eu ouço dizer que, desencarnamos sozinho. Não. Você nunca está sozinho. Você sempre está na presença do Criador. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico. A presença divina é constante. Talvez nos falte sensibilidade, percepção. E aqui eu entro no segundo tema. O Evangelho de João poderia ser resumido em 3 palavras. A primeira dela é comunhão, nós já comentamos. A segunda é luz. A terceira é vida. Vamos falar de luz. Há o quinto sinal do Evangelho, e ele divide o Evangelho em sinais, são os milestones desse Evangelho, é a cura de um cego de nascença. Portanto, quando João usa a expressão luz, e isso vai estar repleto no Evangelho dele, ele está falando de cegueira. Cegueira espiritual. Veja, nós sofremos porque não enxergamos. Todo trauma que você viveu é porque você não foi capaz de enxergar o sentido da experiência vivida. Quando uma circunstância, um acontecimento, um fato doloroso atinge a nossa vida, nós sentimos uma profunda amargura, uma tristeza, porque você, naquele estágio em que você se encontra, naquele nível de compreensão e de evolução espiritual, você não consegue dar um significado para aquilo. Depois que você cresce, depois que você amadurece, depois que você se fortalece, você olha para trás, para aquele acontecimento, e aquilo se encaixa. Aquilo tem um sentido. Por mais dolorosa que seja a experiência. Isso vai acontecer quando retornarmos ao mundo espiritual. As experiências mais dolorosas da sua encarnação vão fazer sentido. Então João foi no ponto. Foi no ponto. Não enxergar dói. Não encontrar sentido dói. A razão das coisas. O Cristo veio trazer a razão das coisas. E um aspecto importantíssimo do Consolador prometido. Consolador prometido. O Consolador prometido não vai tirar nem 1 grama da sua dor. Se você é espírita, vai doer do mesmo jeito. Então, onde está a consolação? O Consolador prometido tira o desespero. Porque o desespero não é sentir dor. O desespero é pensar que a dor nunca vai passar.
conheço a fundo as estatísticas dos Estados Unidos. No Brasil, nos últimos 12 meses, 46 mil pessoas suicidaram. Bom, tem um problema com as estatísticas oficiais. Porque tem muita gente que morre, tenta se matar, morre depois por parada cardíaca, morre depois por AVC. É porque, ao invés de morrer à vista, morre à prestação. E aí a causa não consta que é suicídio. É muito maior. O que leva alguém a suicidar, dentre tantas outras questões? A convicção de que aquela dor não vai acabar. Então, a pessoa decide colocar um ponto final, quando ela poderia colocar uma vírgula. Colocar uma vírgula. Quando eu vivi uma tremenda expiação na minha vida, eu cheguei numa reunião mediúnica e uma médium eu não conhecia. Eu nunca tinha visto a pessoa. E ela se aproximou, meio sem graça, e falou: não, os espíritos estão pedindo para te dar um recado, mas eu não sei se eu falo, eu não sei. Eu falo: você é escritor ou é a carteira? Ela falou: sou a carteira, então entrega a carta. Eles pediram para te dizer que toda dor tem data de validade para acabar. Era a única coisa que eu precisava escutar naquele momento. Não coloque um ponto final, coloque uma vírgula. Nada, nada, nada do que você está passando agora vai durar para sempre. Nada. Vai passar. Vai passar porque você está em movimento. Então, ver é mergulhar na mais profunda espiritualidade. Ver. Por isso há uma frase emblemática de um dos cegos do Evangelho: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Enxergar. Enxergar, por exemplo, todo mundo aqui, ao encarnar, recebeu um bilhete. De um lado desse bilhete, a sua vinda. Do outro lado, a volta. A gente não vê isso. A gente não vê. Outro dia eu desci com um vizinho do elevador, acho que foi a espiritualidade mandou um recado. Né? Que eu estava um pouquinho agitado. Eu falei: bom dia, bom dia. Eu falei: mais um dia. Ele: menos um dia. Já deu uma levantada assim. Nossa, já entrei no carro assim fazendo uma prece, né? Entendeu? Menos um dia. Coloque em perspectiva. Coloque em perspectiva. Né? O que mudaria agora na sua vida? Se eu te chamasse aqui agora, e se eu soubesse, e se eu te falasse que dia você vai desencarnar? O que mudaria? Tudo. 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 Sabe por quê? Porque seu ponto de vista mudaria completamente. A primeira coisa que você ia fazer agora é abraçar. Você ia parecer um doido. Você ia chegar em casa e falar: filho, dá um abraço aqui. Ele falou assim: pai, você bebeu? Você ia chegar a pessoa e falar assim: eu já falei que eu te amo? Eu te amo muito. Olha nos meus olhos aqui, eu te amo muito. Ele falou: oi, o que aconteceu? Você bateu a cabeça? Perceberam?
Você ia entrar no elevador, ao invés de você ficar de costas, você ia ficar de frente para as pessoas. Olha, né? A pessoa fala assim, você está bem? Não, eu sei o dia que eu vou desencarnar. Perceberam? Então, um dos sinais é a cura. E o Evangelho de João fala todo o tempo de luz, de contemplar a luz. Jesus é a luz do mundo. A luz, a luz. Luz, porque você está vendo. Vendo. Uma coisa é alguém que veio para os Estados Unidos e já viu, já sabe por que veio. Outro é quem veio e não sabe por quê. Fala, não sei o que eu estou fazendo aqui. Vem para cá. Não tem tapioca. Né? Não tem acarajé. Não viu. Né? Alguns dizem assim, não sei porque eu estou casado. Não sei porque eu tenho filho. Não sei porque está acontecendo isso comigo. Percebeu? Então a gente lê essas passagens do Evangelho e Jesus curou o cego, curou o cego. A gente acha que Jesus é oftalmologista. Não! As curas de cego são cegueira da alma. Cego é quem não vê o significado. Eu sempre tenho dito sobre o perdão o seguinte: perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Sem sentir dor. Porque você comenta, e aí, como é que foi? Pois é, você viu o que fulano fez comigo? Vi. E aí? Aí você diz, livramento. Perceberam? O que mudou? O significado. Mudou o significado. O significado é tudo. O significado é tudo. Tudo. Tudo que você tem é o significado. Qual que é o significado que você dá para a sua maternidade? Qual que é o significado que você dá para a sua paternidade? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o significado que você dá para a sua encarnação? O que você veio fazer aqui? Qual é o tema central da sua encarnação? Qual é? Qual é o tema central? Qual é o elemento central da sua encarnação? Perceberam? Significado é tudo. É só, mas da onde você tirou, Haroldo, que Jesus falou sobre o significado? Falou? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Se não fosse verdade, eu não teria dito a vocês. Vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um lugar. Outro dia, eu vou dizer uma coisa aqui importante. Se você não tem DR com Deus, você não tem fé. DR é discutir relação. Coisa de marido e mulher. Assim, queria falar com você sobre isso. Fala, meu Deus do céu. Essa conversa vai durar. Então, eu fui discutir a relação com Deus. Falei assim, fala agora. Agora você fala. Agora você vai falar. Abri a página. Aí apareceu o quê? A cura de um cego. Eu falei, pedi para você falar, não pedi para você gritar. Aí o Emmanuel começa a comentar a mensagem assim. O cego mendigava. E a multidão o impedia de ir até Jesus. Mas ele
levantou, venceu a multidão, chegou até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? O que você quer? Muitos falaram assim: Powerball. 700 milhões. Veja. Você está preparado para essa pergunta? O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Emmanuel começa o comentário assim. Eu vou traduzir, para ficar mais fácil de entender. Para de mendigar. Para de permitir que críticas, opiniões, tirem seu direito sagrado de ser um espírito puro. Que as questões do mundo, os desafios, os problemas te impeçam do encontro com Cristo. Ergue a tua cabeça e começa a pensar como espírito imortal. Espírito imortal e puro. Esse é o seu destino. É com espíritos imortais que o Cristo falava. Ele não fala com a sua atual personalidade. Não interessa seu sobrenome. Não interessa sua nacionalidade, não interessa sua orientação sexual, não interessa a cor da sua pele, não interessa nada. Ele fala com imortais. A pergunta é: você se comporta como um imortal? Não. Nós não nos comportamos como imortais. Nós nos comportamos como cegos. Então, você troca o que é imperecível por alguns centes. Por alguns centes. É simples assim. Então, o João, whatever, está dizendo assim: todo mundo cego. Falei. Já estou indo embora mesmo. Já estou mais lá do que cá. Está todo mundo cego. Porque não viu a luz do mundo. É o seu segundo tema. Terceiro tema. Morte. Olha os sinais. Segundo sinal. Cura do filho do funcionário à beira da morte. Terceiro sinal. Cura do enfermo na piscina de Betesda que estava morrendo. Se o anjo não passasse ali, já era. Sexto sinal. Lázaro, coitado, já estava mais lá do que cá. Sétimo, a morte dele mesmo. Gente, morrer não é perder o corpo físico. Hã? Não. Perder o corpo físico é treino para o jogo. Sabe qual que é a morte difícil?
A morte mesmo, que até os desencarnados temem. Fala assim, eu vou falar de uma morte agora, os desencarnados todos aqui já estão até pálidos. Fala, nossa, essa morte. Sabe qual é? É o seguinte. Você tem um dom divino. Esse dom se chama livre-arbítrio. Então você é livre para semear. Só que depois que você semeou, você é escravo da colheita. Aí é o seguinte. Você semeou vento. Aí vem a colheita do furacão. Desses da Flórida. Na colheita, você está imóvel. Então, gente, não quero deprimir ninguém sem choro, por favor. Depois vai ter a paz da consolação. Mas vamos lá. Quantos aqui têm uma expiação dolorosa em relacionamento afetivo? Está morto. Quantos aqui sofrem profundas expiações na área da saúde? Na área da saúde está morto. Porque não consegue movimentar. Onde você errou, você perdeu mobilidade. Perdeu mobilidade, você está no seu velório. Você está assim, ó. Ô, promessa difícil de cumprir. Ô, problema que não tem fim. Não é assim? Você está assim, quando que isso vai acabar? Quando que eu vou ter liberdade? Quando? Quando reparar. Essa é a morte. Essa é a única que você deve temer. A única. A única. Não tema outra. Essa é a morte que eu morro de medo. E que eu fico rezando para ser ressuscitado. Sabe o que é ser ressuscitado? É quando você fala assim, graças a Deus essa expiação passou. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Você fala assim, passei. Oh, meu Deus do céu. Passei. Passei pela turbulência. Perceberam? Porque morte desencarnar? Gente, eu estava numa mentalização, falei, o Espírito chegou, tirou meus óculos, passou a mão, aí ficou fazendo carinho na minha cabeça. Voz direta, falou assim, pôs o dedo aqui. Eu falei assim, posso te operar? Falei, fica, pode fazer o que você quiser. Falou, mas não é a cervical que eu vou te operar, não. É seu nervo óptico. Falei, puxa vida, achei que era mais um problema que eu nem sabia, cego. Eu estava com 4% de catarata no olho. Depois fiz o exame, não tem mais nada. Tocou na minha mão. Você está com medo de morrer? Vou te dar uma dica. Na sua hora, você vai começar a ver um tanto de gente que já foi. Eu falo isso, o pessoal fala, não precisa acreditar em espírito, não, relaxa. A hora que encher de gente que já foi, fica a dica. O pessoal está lá. Bem, estamos te esperando. Estamos te esperando. Essa não é a morte dolorosa. A morte dolorosa é quando você está vivendo uma situação que nada que você faça resolve.
Nessa hora, você vai entender o que é ressuscitar os mortos. Porque nessa hora, você vai precisar de humildade. Se você não tiver humildade, a vida se torna muito amarga. Porque você vai ficar pensando assim, por que eu estou passando por isso? Podia ser meu vizinho, do lado direito, meu vizinho do lado esquerdo, vizinho de... Por que veio para mim? Eu não mereço passar por isso. Merece. Merece. Então, morte é isso. O Evangelho te traz uma dose de compreensão e energia em que você vai passar pelas coisas difíceis como um gigante. Gigante. Essa é a lição poderosa. Essa é a lição poderosa. Então, o Evangelho de João mostra esses sinais que ele escolhe, e eu só deixei um aqui. De propósito. É o quarto sinal. A multiplicação dos pães. Porque eu vou te dizer uma coisa. O Cristo multiplica tudo que você oferece. Se você oferece 0, ele multiplica 0. Tenha pelo menos um pão. Eu vou repetir. Você está achando que vai atravessar as suas expiações, você está achando que vai atravessar suas provações apenas com a força que você tem. Não vai. Se depender só de você, você vai sucumbir. Você está achando que você enxerga tudo. Você não enxerga. Você não enxerga. Você não sabe. Você está sendo conduzido e acha que você está no volante. Não é? É igual aquela piada que tem em Minas Gerais. O sujeito vira para um amigo e fala assim, escuta, dá para você parar num posto porque eu preciso fazer xixi. E o amigo falou, mas é você que está dirigindo. E aqui é o contrário. Você acha que está no comando, você não está. Então, o que nós temos que aprender? Ofereça algo para a vida. Está enfrentando um problema difícil? Ofereça algo. Ofereça a tua humildade. Ofereça a tua boa vontade, porque vai ser multiplicado. Vai ser multiplicado. Você precisa oferecer algo. Se você não oferecer nada, se você oferecer nada, não tem jeito. Então, a pergunta do Cristo para os apóstolos é: quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta. Está numa situação difícil? Está numa situação desafiadora? Você vai ouvir a pergunta: o que você tem para oferecer? O que você tem? Você vai dizer: Senhor, nesse momento eu só tenho um pouquinho de humildade, mais nada. Tá bom. Traz para cá. A coisa que eu mais escuto é o seguinte, de espírita. Porque eu só posso falar mal de espírita. Né? A gente lava a roupa suja em casa.
que eu mais escuto de espírita. Mas como é que eu vou saber qual que é a minha missão? Mas como é que eu sei qual que é o caminho que eu tenho que ir? Mas como é que eu sei se eu tenho que vir para os Estados Unidos ou não? Mas como é que eu sei se eu tenho que ficar ou não? Mas como é que eu sei? Emmanuel diz assim: Deus fala através das pessoas e das circunstâncias. Então, quando você oferece algo, as coisas acontecem. Gente, só que tem um detalhe. Deus é muito sutil. É muito sutil. Escuta, tem anos que eu faço essa experiência. Faça agora. Faça. Faça a sua oração e fala assim: Pai, eu quero conversar uma coisa contigo. Eu estou com dúvida nisso, eu não sei se eu tenho que ir para cá, eu não sei o que eu faço, e tem isso aqui, tá. Fala. Amanhã me dá um sinal. Agora, tenha coragem. Porque coisas assustadoras vão acontecer. Assustadoras. E algumas engraçadas. Eu fiz uma oração à noite. E nessa época, aí foi uma DR difícil. Foi uma discussão de relação. E é engraçado que Deus sempre fica em silêncio. Só eu que brigo. Então, eu estava bravo. Estava bravo, muito bravo. Oração, dormi. Eu falei assim: o que o senhor tem que dizer, o senhor me diga, mas me diga o mais rápido possível. E dormi. Acordei, nada. Tomei café, nada. Entrei no carro para ir para fora, nada. A hora que eu falei assim: vai falar não? Não vai falar. Um carro me cortou, entrou na minha frente e estava escrito no vidro assim: Jesus te ama. Perceberam? É sutil. É sutil. Então chega uma pessoa e fala com você. Circunstâncias ocorrem. Ocorrem. Vocês viram o relato do 11 de setembro? Ah, eu estava indo para as Torres Gêmeas, furou o pneu do carro. Está encarnado por isso. Ah, eu ia pegar o avião, não consegui pegar o avião. Então, gente, você está mergulhado no fluido cósmico. Deus está permanentemente se comunicando com você. Permanentemente. É um contato constante. Mas eu preciso de conexão. Conexão. Eu tive uma conversa tão interessante com uma pessoa. Essa pessoa está com metástase. Diversos órgãos tomados. Eu falei, sim. O que os médicos disseram? Eu falei assim, o meu médico disse que eu tenho 2 meses de vida.
Falei, nossa, mas... E quanto tempo já passou? Não, isso tem 10 anos. Falei, e o médico? Desencarnou. O médico desencarnou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É entre você e Deus. Escreve isso. A sua vida é entre você e Deus. O contato, os sinais, os sinais. Mas, para encerrar, deu para entender a divisão do Evangelho de João. Mas fica a pergunta. O João já estava sem paciência. Vamos combinar. Eu não vou ficar aqui. O João já estava assim, não vou ficar. Eu vou falar o que eu tenho que falar. Por que você acha que ele dividiu o evangelho dele em sinais? Porque a maioria de nós acredita. Quer ver que acredita? A maioria de nós acredita que é um cachorro que caiu de um caminhão de mudança, não é? Você fala assim, onde que eu estou? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Não é isso? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Aqui. Então, nós precisamos enxergar os sinais. Os sinais. Então vem Meimei e diz assim, a ninguém te ligaste de improviso. Vou dar um exemplo agora. Eu não sei. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente tem que começar a pensar com a doutrina espírita. Vocês já pensaram que seus adversários encarnaram na mesma época que você? Não é? Na mesma época. Você fala assim, gente, tem tanta data para essa pessoa encarnar? Encarnou na mesma época. Na mesma época. Na mesma família. Na mesma família. Você fala, tanta família no mundo. Tanta família no mundo. Na empresa que você trabalha. Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência? Por que que os seus desafetos estão perto de você? Por que as pessoas que você ama estão perto de você? Por quê? Dona Laura, Nosso Lar, não, a mãe do André Luiz, livro Nosso Lar, ele fala, mãe, onde a senhora vai? Encarnar, filho. Mãe, mas assim tão rápido? Sim, preciso ajudar seu pai. Mas como assim? Eu vou ser a esposa dele. Mas de novo, mãe. E as duas amantes? Vão ser nossas filhas. Então, você acha que toda pessoa que está do seu lado, no momento que você está passando as maiores dificuldades, está do seu lado porque precisa espiar? Não. Às vezes está porque tem um compromisso de amor. Você falou assim, escuta, eu vou ter que ir e vou desencarnar. E a pessoa falou, eu vou. Porque eu não vou te deixar sozinho nessa. Eu não tenho nada a ver com essa confusão sua, mas eu te amo.
Então, para terminar, Evangelho é visão. Evangelho é enxergar o que os olhos do corpo não podem ver. Não podem ver. Todas as amarras vão se desfazer. Vai chegar um momento da sua evolução que você não tem mais nada para espiar. E talvez esse seja o momento mais desafiador. Porque nesse momento, você decide. É você que escolhe. E eu espero que o Evangelho no teu coração te ensine a escolher sempre, sempre o caminho do bem. Porque o mal se multiplica, mas o bem se multiplica 1 milhão de vezes mais. E o bem vai frutificar na sua vida. Bom, eu não falei do Jesus de Nazaré. Eu não falei que ele ficou na adolescência inteira trabalhando na carpintaria. Eu não falei nada do Jesus histórico. Whatever.